Oi. Tudo bom, Liette? Tinha alguém tremendo aí, de repente, pensando que eu tinha dado um vácuo de todo mundo. Poxa, De algumas coisas. preciso me desculpar. Problemas de tecnologia. Tive que reiniciar o modem aqui de casa quando eu estava armando o esquema aqui para falar com vocês. Não se preocupe, nós estamos no tempo. Normal. Estamos. E hoje a gente pode fazer mais de 1 hora. Como eu te falei, assim. dá para a gente conseguir fazer mais de 1 hora, se for necessário. Passou de 1 hora, é só estar ao vivo de novo. Acho que não. Ninguém me aguenta mais de 1 hora, não. 1 hora é pouco. Aliás, um dia desse eu recebi uma mensagem de um missionário dizendo que ele está encantado com as reuniões no Zoom, que quando o anfitrião da reunião só tem uma conta gratuita, a reunião acaba em 40 minutos. Aí ele disse que ele até pagaria para ter esse recurso de encerrar tudo em 40 minutos, entendeu? E é de graça. Aí. Vamos esperar o pessoal entrar aí. Érida, Karine, A Lídia Élvia. A Karine dizendo que me aguenta por mais de 40 minutos. Não aguenta nada. Eu estou aqui procurando meu telefone. Tá perdido. Hildes Abreu entrou. Érida, Rúbia. É isso aí. Sejam bem-vindos, pessoal. Bem-vindo todo mundo aí. Kelly. Pois é. Vocês já ouviram aquela piada da pessoa procurando óculos e o óculos estava no rosto? Isso acontece comigo de vez em quando, né? E agora mesmo, não sei se vocês repararam que eu estava aqui olhando, cadê meu telefone? Esqueci que está aqui diante de mim. Essa reunião vai ser ótima hoje. Tô achando. Vai ser divertido, entendeu? Nelbinho tá aí. Nelbinho. A Neba entrou, é verdade. A Rebeca pediu para explicar o motivo do nosso encontro aqui, da nossa reunião, do nosso treinamento de hoje. Vamos já falar sobre isso, Rebeca. Edilane Karine. Olha lá. É muito tempo mesmo. Esperar o pessoal entrar. Gente, clica no coraçãozinho, porque quando clica no coração, eles vão para muita... Eles se espalham mais. Oi, Edilane. Isso aí. Falou o fato que fica bonitinho aqui, um monte de coraçãozinho, ó. Tô me sentindo. Edilane. Estão entrando o pessoal aí, enviando aqui na setinha pro pessoal. É verdade. Isso aí realmente conta. Não que eu não conte, mas... Jaqueline entrou. Deixa eu pegar um computador. Galera aí. E aí? Karine Rocha, tô com tendinite já. Tendinite? A Maria Paula Costa. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Karine é hipocondríaca. É? Tá achando que tendinite é o sintoma do coronavírus, é por isso, do Covid. É porque rima. Deve ser por isso. Fala aí. Okay. Jaqueline. Sim, a Rebeca tinha perguntado o tema hoje da reunião da nossa live. Alan Janso, olha o distanciamento. Não faz isso não, cara. Assim, tá bom? Vocês dois aí estão infringindo todas as regras do Ministério da Saúde. É verdade, é verdade. É porque a tecnologia permite, a gente parece que a gente está perto, mas não está. Ok. Então é o seguinte, isso é caô, tá, seu Alan? Mas, isso que você acabou de falar, mas vou contar uma história agora, enquanto a galera entra aí. Uma história divertida. Isso é lá de muitos anos atrás, vamos dizer assim, para não denunciar a idade, tá? Mas vamos dizer que início da era dos computadores,
E a minha igreja tem um trabalho assim muito grande com a galera da terceira idade, sabe? E aí resolveram montar lá uma sala de informática e colocaram lá alguns computadores para ensinar o pessoal da terceira idade a lidar com o computador, né? E aí um amigo meu era instrutor lá no curso de informática para a terceira idade. Tá bem. Aí ele me conta essa história. Diz ele que uma das nossas senhorinhas lá da igreja, uma senhora super querida, né? Diz que ela chega para ele e fala assim: meu filho, eu vim para ter aula hoje. Porque, assim, é importante aprender novas coisas, né? Mas eu estou um pouco preocupada, porque eu vi que computador tem esse negócio de vírus. E, assim, eu tenho a saúde muito fraca. Eu não posso pegar vírus. Gente, é um barato, né? A senhorinha achou que ela ia pegar o vírus do computador e ia ficar doente por causa disso, né? Alguém pediu que eu perguntar pela máscara, eu já improvisei a minha aqui. Pois é. Vocês dois aí estão na ilegalidade. A Rebeca perguntou qual era o tema do treinamento, né? E hoje a Liege vai falar, o tema é 100% enviados à formação de discípulos. Então hoje ela vai estar falando sobre a formação de discípulos. Em primeira mão, vai ser lançamento exclusivo. De novo, 2 vezes seguida aqui, nós estamos dando furo a tour mundial. É verdade. O pessoal está entrando. Acho que a gente já pode começar e... Pode orar? Vamos orar. Orar pela Liege. Nosso maravilhoso Deus, nosso bondoso Pai, muito obrigado, Senhor, pela disponibilidade da tua serva Liege. Muito obrigado por essa oportunidade de nós podermos fazer essa reunião, esse treinamento, apesar da Covid-19, em tempos de distanciamento, que nós possamos estar aqui reunidos, aprendendo a levar mais adiante a tua palavra, Senhor, levar mais gente a tua palavra. Nos capacita para entender, nos capacita a tua serva para fazer o melhor que ela puder, para que nós possamos aprender hoje e que todos nós possamos sair daqui enriquecidos com o teu projeto, o teu propósito para nós, Pai. Em nome de Jesus, amém. 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 A live é sua, aliás. Tá joia. Eu vejo vocês aí no final do nosso tempo, ok? Finalzinho, exatamente. Estamos Tá aqui joia. acompanhando. Olha, vamos fazer o seguinte, eu vou tentar acabar hoje um pouquinho mais cedo, mas para mim é muito complicado, porque o pessoal vai fazendo comentário aí e eu tô falando, eu não tenho como ver tudo. Mas se vocês dois puderem anotar aí, se a galera fizer pergunta, Perfeito, perfeito. no final do nosso tempo, vocês me passam. Eu vou ver se eu termino pelo menos mais... Faltando uns 10 minutos, aí vocês me passam as perguntas da galera. Tá ok. Vou pegar aqui um caderninho e vou anotar tudo. Tá E certo. vocês ficam ligados aí, porque eu não consigo acompanhar. Claro, com certeza. Tá ok. Então tá joia. Firmou, então. Tá. Ok. Então, pessoal, poxa, vocês voltaram, né? Incrível isso, estou me sentindo, né? A gente teve essa live aqui na semana passada e estão aqui de novo comigo, estou super feliz. Nossa proposta para hoje é falar justamente sobre o que o Anderson já adiantou aí, sobre a questão de discipulado, mas a gente vai fazer um foco que não é tão assim tradicional. Eu vou fazer uma coisa um pouquinho mais inovadora dessa vez, né? Geralmente, quando a gente, em qualquer evento da CRU, a gente vai falar sobre a questão de discipulado, a gente sempre vai falar sobre pequeno grupo, e aí a gente dá aula de como você facilitar um pequeno grupo, quais são os nossos materiais de discipulado. Mas essas coisas são coisas que vocês têm ouvido já, e a gente tem material, a gente tem site, vocês podem procurar por essas coisas. Eu hoje quis trazer para vocês um approach um pouquinho diferente daquilo que convencionalmente a gente trata quando a gente fala sobre discipulado. Mas assim, primeira coisa, eu queria lembrar que na semana passada a gente falou sobre ministério pessoal e bem focado na questão do evangelismo, né?
Eu fiz um desafio para vocês, de vocês usarem o suaescolha.com para evangelizar. E eu queria até que quem fez isso, coloca aí no chat, que o Anderson e o Alan vão tomar nota lá do pessoal que, durante esses últimos dias, compartilhou algum artigo do Sua Escolha. Eu ia adorar saber se isso aconteceu. Muito bem. Falamos sobre evangelismo e hoje a gente vai falar sobre discipulado e sobre... E eu gosto muito disso. Batendo um papo com a Alan essa semana, né? Eu até falei com ele, né? O nosso chamado realmente é para fazer discípulos. E às vezes a gente se foca tanto na coisa do evangelismo, porque a gente tem um imediatismo, a gente quer ver produtividade, né? E a gente esquece que, na verdade, o chamado, a ordem de Jesus é para ir e fazer discípulos. Então, isso vai além do evangelismo. Ok. Eu vou até abrir um parênteses aqui, porque eu acabei de lembrar desse nosso papo aí da semana passada, que talvez algumas pessoas tenham entendido uma coisinha errada. Quando eu falei que, às vezes, eu paro com o motorista do Uber e eu vou direto lá na página 9 das 4 leis e mostro os círculos, eu geralmente não começo por lá, não. O que acontece é que eu compartilho o evangelho com aquele motorista e não faço isso lendo folheto, porque o cara não pode ficar acompanhando, mas vocês sabem, a gente até memoriza, né? E às vezes compartilha a partir de outros assuntos também, né? E quando eu chego ali na página 9 é porque o evangelho já foi todo compartilhado. E aí eu posso fazer o desafio. E eu achei legal de dar esse alerta aqui, porque às vezes eu sinto a galera do movimento muito na ânsia, assim, de que você tem que chegar no final e você tem que fazer a pessoa tomar uma decisão. E muitas vezes não explicando apropriadamente a mensagem do evangelho. E aqui no Brasil, pessoal, você fala, quer orar? Todo mundo quer orar. Entendeu? Muita gente vai aceitar isso, mas não significa que você fez uma boa apresentação do evangelho. Então, é muito importante que se faça uma boa apresentação antes de você chegar ali e desafiar alguém para tomar uma decisão. Por outro lado, às vezes a gente não tem tempo para fazer essa apresentação exaustiva. Então, uma coisa muito boa que você pode fazer é simplesmente dar lá o endereço do site, suaescolha.com, manda a pessoa ir lá, né? Também tem esse outro lado. Às vezes a pessoa, porque ela não tem tempo para fazer uma apresentação completa, não faz nada. Poxa, não desperdiça oportunidade. Se alguém te deu ali 5 minutos de atenção e é só isso que a pessoa tem, ou às vezes é só isso de tempo que você tem, manda lá para suaescolha.com. Porque há chances dessa pessoa ser evangelizada ali no site. Quantas coisas a gente aprende hoje, né, simplesmente pesquisando na internet? É a realidade das nossas vidas. Então, faça isso. Mas vamos lá. Vamos falar sobre esse negócio de por que é tão importante fazer discípulos. Primeiro, gente, Mateus 28, né? Tá lá, foi a ordem de Jesus. Semana passada, eu falei para vocês que o que me motiva a compartilhar, a evangelizar, é porque eu recebi o amor de Deus e o evangelismo é a minha resposta ao amor de Deus. Eu quero compartilhar isso com outras pessoas, né? Eu li ontem, né, uma citação que diz assim, que você apontar a pessoa é o mesmo que alguém, um mendigo, apontando para outro mendigo onde é que tem pão. Essa é a nossa realidade, né? Então, assim, a gente recebeu o amor e a gente precisa amar a Deus com todas as nossas forças e amar o nosso próximo. Então, evangelismo é uma resposta nossa, né, a esse mandamento de Deus de amar aos outros. Fazer discípulo é nossa resposta à grande comissão de Jesus Cristo, né? Ele que disse, olha, vocês vão e façam discípulos de todas as nações. E esse trabalho é um trabalho, deve ser um trabalho completo, porque você não vai simplesmente evangelizar, mas você vai ensinar aquela pessoa tudo que você tem aprendido, né? Você vai receber aquela pessoa na comunidade, né? Isso é o que o batismo significa ali, né? E
tem uma promessa maravilhosa ali no texto de Mateus 28, que Jesus vai estar sempre conosco, né? Agora, interessante, o texto diz o quê? Ele vai estar conosco por quanto tempo? Até o confim dos séculos, até acabou, né? The end. Ele vai estar com a gente. E isso aí, para mim, é uma das coisas que eu mais aprecio na Grande Comissão, é essa perspectiva, né? De que Jesus vai estar comigo. E de que Jesus, ele não é um Deus que está lá no alto, sentado no trono, olhando a gente aqui embaixo, deu uma tarefa impossível e cruzou os braços lá e tá do tipo assim, agora te vira, sabe? Quero ver você fazer esse negócio aí. Não, não é assim, né? A Grande Comissão, eu gosto muito de repetir isso, é uma criação de Jesus, é a ideia dele. A Grande Comissão é a ideia de Jesus e ele pretende cumpri-la. E a gente é parte disso aí, né? E ele nos convida a fazer discípulos com ele. Agora, fazer discípulos por quanto tempo? Por quanto tempo vocês acham que Jesus... Se ele vai estar com a gente até o final dos tempos, né? Por quanto... E eu confundi aí com o fim da terra, com o final dos tempos, mas olha a cabeça, hein? Mas assim, se Jesus, a promessa dele é que ele vai estar com a gente até o final dos tempos, por quanto tempo, então, que cada um de nós é chamado a fazer discípulos? O que vocês acham? Estou dando tempinho, eu sei que não vou poder receber a resposta de vocês, mas estou dando esse tempinho para você pensar. Por quanto tempo? Pela vida toda. O nosso chamado é para nós fazermos discípulos por toda a nossa vida. Agora, ok. Se você sabe, né, que você vai correr uma maratona, o treinamento que você vai fazer para essa maratona é um treinamento especializado para maratonistas ou é um treinamento para o corredor de 100 metros rasos? Aí o que vocês acham? Pensa aí. Você vai correr uma maratona. Que tipo de treinamento que você precisa? Eu acho que todo mundo vai concordar, né, que o treinamento que a gente precisa é o treinamento de maratonista. E a mesma coisa quando a gente pensa nessa questão do discipulado. Mesmíssima coisa. Se o nosso chamado é para fazermos discípulos, e isso é um chamado para a nossa vida toda, a gente precisa pensar a longo prazo e a gente precisa pensar no que a gente vai fazer daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, pelo resto da nossa vida, né? E uma coisa que a gente está tentando trazer agora para dentro da CRU é justamente essa perspectiva, sabe? De que o estudante, quando está envolvido com a gente aqui, passa o quê? Às vezes, de 1 a 3 anos, geralmente é a média, né, de um estudante envolvido com o nosso movimento. Aquele pessoal assim, mais firme, às vezes fica os 4 anos da faculdade, ainda tem o pessoal que fica 5. Mas a média é que o estudante passa aí de 1 a 3 anos envolvido com o movimento. Agora, qual a expectativa de vida, né, desse rapaz, dessa moça aí dos seus 20 e poucos anos? A expectativa de vida é muito, muito alta. Então, assim, a realidade é que a maior parte da sua vida você não passa na universidade. Na universidade você vai passar 4, 5 anos, né? Espera-se que não mais do que isso, né? Tem gente que até fica um pouquinho mais, né? Aquelas filhos da universidade, né? Mas é um tempo curto. Mas esse é um tempo que pode ser um tempo realmente importante para você se preparar para o resto da sua vida. Quando você vem para a universidade, você vem buscando uma formação, possivelmente se tornar um profissional de determinada área, em que você pretende atuar para o resto da sua vida. O que nós queremos é que, quando você se junta ao nosso movimento, você também adquira essa formação.
você seja equipado para o resto da sua vida. Muito bem. Aí vem essa coisa nova que a gente está trazendo, que se chama essa iniciativa dos 100% enviados. Qual é a ideia? De que todo mundo precisa ser enviado para o cumprimento da grande comissão. Né? Não só aqueles que vão se juntar à CRU ou a qualquer outra organização para serem missionários ou para estarem no ministério de tempo integral, em qualquer tipo de modalidade. Mas nós acreditamos que todo mundo precisa ser enviado. E é muito interessante que, na verdade, a maioria das pessoas não vai e nem deveria nunca ser enviado como um missionário de tempo integral. Mas o que nós realmente precisamos são pessoas que estejam nas suas profissões, no seu campo, né, de trabalho, fazendo diferença. Por que que até hoje, aquela oração que Jesus pede para a gente fazer, né, a gente tem tão pouca resposta de que a gente tem poucos trabalhadores para a seara que é tão grande? Porque muita gente acha que esse é um trabalho para quem está no ministério profissional. Mas, na verdade, o que a gente precisa é de muita gente lá fora fazendo diferença. E como é que você consegue isso? Ok, dentro dessa iniciativa de 100% enviados, nós temos 5 coisas, e é muito interessante porque mesmo em inglês, quem desenvolveu esse material, ela hoje é minha chefe, chama Holly Sheldon, uma pessoa excepcional, ela chama mesmo de 5 things, ok? Então, assim, temos 5 coisas que são super importantes se você quer ser um trabalhador para a vida inteira, né? E eu vou dizer para vocês quais são essas coisas. Então, anota aí, tá? O que você precisa para, mesmo depois que você termina a universidade, você continuar fazendo discípulos. Primeira coisa, você precisa de visão do reino. Essa visão de que você é parte do reino de Deus, que já está na terra, mas que ainda há de vir também. Então, a gente tem, né, essa dinâmica acontecendo, a gente é parte dessa realidade, né? Mas ter uma visão de reino. E a primeira coisa, a coisa mais básica dessa visão do reino é riscar definitivamente da sua vida que pastor é mais importante do que qualquer um outro, do que os missionários são pessoas especialistas, são especialíssimas, são muito mais santos, ou têm um chamado especial. É essa visão, né, que vai trazer para você a perspectiva de que você deve servir com aquilo que Deus te deu, com a paixão que Deus te deu, com as habilidades que Deus te deu, com os seus talentos, e desenvolver essa visão. Eu fico pensando assim, a gente no meio dessa crise aí de coronavírus e tudo mais, se nós tivéssemos mais gente crente de verdade em posições estratégicas dentro da nossa sociedade, que diferença a gente não poderia estar vendo nessa política de combate ao vírus? Se a gente tivesse gente comprometida com o Senhor, usando a sua posição, o seu papel, o seu conhecimento para trazer o reino de Deus à terra. Como as coisas poderiam ser diferentes de verdade? Então, assim, visão de reino. Visão de que Deus nos deixou aqui nesse mundinho caído para a gente trabalhar aqui para o bem do outro, para o bem da sociedade, para construir, né, uma comunidade, né, que realmente faça diferença no mundo. Né? Então, essa visão de reino e de como a gente se encaixa no reino é muito importante. E de que cada pessoa, independente da sua profissão, do seu campo de trabalho, tem um valor se está dedicado, né, a servir a Deus com aquilo que a pessoa tem.
Então, essa é a primeira coisa, ok? Visão do reino. Segunda coisa, você vai precisar de uma equipe. Não vá sozinho, tá? Sem comunidade, sem a gente do seu lado, é muito difícil você perseverar. Poucas pessoas perseveram, né, em alguma grande iniciativa sozinhas, né? A maioria das grandes ideias podem realmente não acontecer porque você não tem gente contigo fazendo diferença. Quando a gente pensa assim no campus, é muito fácil a gente pensar nessa coisa de ter equipe, né? Você pode formar equipe com os estudantes do seu campus. Mas aí, quando você está lá fora no mercado de trabalho, e se você vai trabalhar no banco, se você vai ser um pesquisador, um administrador, se você vai ser um professor, como é que você forma equipe? Você precisa continuar fazendo isso, né? As equipes provavelmente não vão parecer tanto quanto o que a gente tem no campus hoje. Mas você não pode ir sozinho. Você precisa encontrar pessoas que vão comungar, né, do mesmo desejo que você tem de transformar o mundo. É com essa gente que você tem que andar. E aí fica a dica, aí a galera que me conhece sabe que eu sempre falo disso, né? Fica a dica até sobre namoro e especialmente casamento. Você precisa pensar se a pessoa com quem você está disposto a dividir a sua vida, se essa pessoa tem os mesmos valores, desejos e anseios que você e vai formar equipe com você. Por isso, o pessoal ri, né? Mas eu sempre falo, olha, melhor lugar para você achar o companheiro para sua vida é dentro do movimento. Né? Porque você não quer estar casado com uma pessoa que vai te puxar para trás ou que não vai te apoiar. Então, olha aí, ó, ao redor de você, dá uma olhadinha aí, entendeu? Nos grupos do movimento, né? No WhatsApp, no Facebook, porque essas são as melhores pessoas para formar equipe com você. E aí tem os seus amigos também, né? Você vai formar equipe. Que tipo de amizade que você tem? Com quem que você está se juntando na vida? Essas pessoas são pessoas que vão vir para sua casa um dia à noite, bater um papo, jantar e conversar, e você vai ter liberdade para compartilhar com elas as dificuldades que você está tendo para testemunhar no seu emprego, elas vão te dar bons conselhos. Então, é assim que a gente forma equipe. E se você estiver num lugar onde a gente tem a CRU, né, e a gente tem a possibilidade de desenvolver aí com você outros ministérios como Leader Impact, ótimo, né? Você continua com a gente buscando os recursos que a CRU pode oferecer. Mas a gente tem que sempre pensar também que você pode ir para qualquer outro lugar que não vai ter uma organização como a CRU para te auxiliar tão perto. Então, você precisa ter essa mentalidade. Eu preciso formar equipe com gente de Deus que está do meu lado, tá? Então, vamos lá. Visão de reino, equipe. Você vai precisar de uma equipe. Você vai precisar de um plano. Olha, se você não tem nenhum objetivo, você vai alcançar esse nenhum objetivo a qualquer momento, né? Tem um ditado que diz, né, que se você não sabe para onde vir, para onde você quer ir, qualquer caminho te leva lá, né? Mas se você tem um alvo na vida, você precisa de um plano. E para mim isso é uma das coisas mais importantes quando a gente pensa sobre como desenvolver um ministério, como continuar fazendo discípulos depois da faculdade. Muitos estudantes às vezes vêm falar comigo e falam coisas do tipo: eu não sinto que Deus está me chamando para estar no ministério de tempo integral. Não sinto um chamado para missões, eu não sinto um chamado para ficar com a CRU ou para qualquer outra coisa. Eu vou ser uma testemunha na minha carreira profissional. E aí eu pergunto para essa galera, tá bom, e qual é o seu plano? E eles estão assim, hã? Eu falei, você precisa de um plano. Qual é o seu plano? Não tem. E aí, porque não tem plano nenhum, sabe o que eles fazem? Coisa nenhuma.
quanta gente passou pela CRU, andou com a gente tanto tempo, viu tanta coisa, mas sai da universidade e o camarada não se envolve com nada. Vira o que a gente chama lá dos crentes de esquentar banco e tudo mais. O sujeito não dá nem oferta para missões, que eu acho um absurdo. Né? Eu fico assim, meu Deus, como alguém pode estar envolvido com o nosso movimento, ouvir tanto sobre a obra missionária, sobre o compromisso que a gente tem, e depois esse estudante sai, se forma, arruma emprego, papapá. E eu não estou falando que ele tem que dar para missionário da CRU. Embora a Bíblia muito bem diga lá que sim, né? Paulo diz escancaradamente, né? Se eu semeei para vocês coisas espirituais, porque eu não posso colher as materiais. Então, nada contra, né? Eu acho até normal que o estudante se torne um investidor de missionários com os quais ele conviveu. Mas às vezes o cara não dá para coisa nenhuma. E eu fico assim, camarada, como é que pode, né? E nem vai dizer que eu continuo comprometido. Não, olha, você só está comprometido onde você coloca o seu dinheiro. Está lá na palavra também. Tá? Mas a realidade é que é o seguinte, muita gente falha, muita gente está se perdendo porque falta um plano. E deixa eu avisar para você. E aí, é importante isso que eu vou dizer agora. Preste atenção, hein? Tem também aqueles que não querem entrar para o ministério, eles são até chamados para estarem no ministério de tempo integral, mas não querem entrar porque eles acham que é uma coisa muito difícil. Que é a coisa mais difícil do mundo. Olha, isso é uma ideia tão equivocada. Sabe por quê? Obviamente que estar no ministério, eu vou dizer para vocês, tem mais de 20 anos, tem seus desafios. Mas eu tenho reunião de oração toda semana com a minha equipe. Eu tenho reunião de planejamento toda semana com a minha equipe. Eu tenho um monte de treinamento, apesar de estar no ministério há tanto tempo, nosso desenvolvimento é contínuo. Eu tenho toda uma estrutura trabalhando para que eu seja bem-sucedida no chamado que Deus me deu. Agora, se você está indo para o mercado de trabalho porque você acha que ser missionário é muito difícil, e se você de verdade quer fazer diferença, deixa eu te avisar. Essa é a parte mais difícil. O que você está se propondo a fazer é mais desafiador do que, na verdade, se juntar a uma organização missionária. Tá? E é por isso que, mais do que qualquer missionário, você precisa de um plano. Tá? E aí, como é que você faz para descobrir? Né? Vamos lá, você está estudando, sei lá, odonto, você quer ser dentista. Como é que você vai continuar fazendo ministério, sendo dentista? E não vale dizer que você vai ser professor de EBD, não, tá? E antes que me apedrejem aqui, nada contra os professores de EBD. Mas EBD é 1 hora, num domingo lá, de manhã. Ministério é que você faz todo dia, tá? Não é dizer, você vai lá dar uma aulinha na igreja, você canta no coral, acha que você está envolvido com o ministério. Não, nada disso. Estou falando de ter compromisso mesmo. Você precisa de um plano. Você deve olhar para as pessoas que já estão fazendo isso. Né? Eu tenho uma amiga minha, foi envolvidíssima com o movimento lá em Fortaleza, é dentista lá em Fortaleza, tem uma clínica lá, pessoa maravilhosa. Continua fazendo discípulos. Porque ela tem plano, ela sabe o que ela quer da vida. Falava com ela um dia desse mesmo, no WhatsApp, e ela estava me dizendo, Léa, estou aproveitando essa quarentena para me reorganizar, para pensar no tipo de pessoa que eu quero ser depois disso. Mesma coisa, e isso é Carol, lá de Fortaleza. E pessoal, se tiver alguém de Fortaleza aí, quando abrir quarentena, vai na clínica da Carol, a melhor clínica que tem lá em Fortaleza. Raul e Rebeca Martins, pode googar. Tá? Agora, o jabá aqui que eu estou dando para a Carol, hein? Mas eu tenho um outro amigo, Renan. Renan é médico em São Paulo. Mesma coisa, sábado eu conversava com ele estava dizendo, Léa, estou levando minha igreja, diretor de evangelismo da igreja dele, um camarada sensacional. E ele dizendo para mim, Léa, eu estou
refletindo no tipo de pessoa que eu quero ser depois disso e como eu quero conduzir a minha igreja a ser uma igreja diferente. Isso é compromisso. Tem que ter plano, tem que ter cabeça. Muito bem. Visão de reino, tá? Você precisa de uma equipe, você precisa de um plano. Indo para o final aqui. Você precisa, a quarta coisa que você precisa é treinamento contínuo. Continuamente você precisa estar aprendendo. Né? As pessoas de sucesso em qualquer área, né? Elas estão em constante desenvolvimento. Então, assim, você se formou, tá? E você está lá na sua profissão, você vai, então, buscar se desenvolver naquela área, buscar pessoas que já estão fazendo diferença na área, né? Como é que isso está acontecendo. Você vai continuar, né? A CRU oferece tanta coisa boa, né? A gente está com um curso agora, uma das nossas missionárias, falando sobre a questão de saúde financeira, né? É um desenvolvimento pessoal, é importante. Então, você precisa continuar crescendo ministerialmente. Você vai procurar o pessoal da Cristãos da Ciência, ou vai fazer o curso de perspectivas, mas tem que estar sempre aprendendo. Isso é muito importante, né? Tem que estar constantemente sendo equipado para você fazer a missão. Nunca pode parar de aprender, nunca pode parar. E a quinta coisa, então vamos lá, recapitulando de novo, visão do reino, você precisa de uma equipe, você precisa de treinamento, você precisa de um plano, você precisa de treinamento, e a quinta coisa é que você precisa de coaching, né? Você precisa de alguém, tá? Que vai continuar te ajudando, né? A Bíblia fala muito sobre a importância da gente receber instrução de outros, da gente receber visão de outras pessoas. Então, é muito importante, não subestime nunca a bênção, tá? De você estar conectado a alguém que já passou por determinadas situações e pode te ajudar a trilhar aquele mesmo caminho, né? Isso é coisa muito importante. Então, você ter alguém que vai te auxiliar, né? Para que você seja bem-sucedido, né? Alguém que você possa olhar para aquela pessoa e é a pessoa que vai te encorajar, a pessoa que vai te fazer perguntas difíceis, é a pessoa que vai te mentorizar também, para que você continue fazendo discípulos por toda a vida. Então, muito bem. 5 coisas. Repetindo, para que fique bem na sua cabeça aí. Você precisa de visão de reino, você precisa de uma equipe, você precisa de um plano, você precisa de treinamento contínuo e você precisa de coaching. Tá? E aí, isso aí você pode substituir coaching por um mentor, um conselheiro, mas a gente precisa de uma palavra, então a gente usa você precisa de coaching. Ok? Perguntinha para vocês que eu adoraria ouvir respostas se a gente estivesse aqui presencialmente, né? Mas quais são as coisas, né? Que se você pensar numa lista assim, de atividades, de coisas que acontecem no campus hoje, né? Todas as atividades do movimento no campus, quantas delas é possível que você carregue para o mercado de trabalho depois? Eu vou dizer para vocês, algumas sim, muitas não. E é aí onde eu acho que a gente precisa repensar os nossos movimentos. Se nós estamos, de fato, preparando pessoas para serem trabalhadores por toda a vida, para estarem envolvidos com a grande comissão e fazendo discípulos pelo resto da vida, a gente precisa começar a treinar certo. Se a gente só está treinando, sabe, para 100 metros rasos, a gente não vai conseguir correr uma maratona. Então, é possível que todo mundo olhe aí para as atividades do seu campus, especialmente quem é estudante líder, e pense, essas coisas que nós fazemos aqui, o quanto elas são úteis para que depois que a gente se separe, para que depois que a gente esteja lá no mercado de trabalho, a gente continue sendo
um fazedor de discípulos? Então, é muito importante essa reflexão. E eu não estou dizendo para vocês que vocês têm que mudar tudo, porque vocês estão na universidade hoje. Então, tem coisas que precisam ser feitas porque a gente quer alcançar cada estudante. E são coisas que a gente já sabe. Isso aqui a gente não vai repetir esse negócio aqui em outro lugar. Você não vai pegar e colocar um varal de conecta, né, lá na fábrica onde você vai trabalhar. Né? Isso provavelmente seria mandado embora. Né? Mas a gente não vai deixar de fazer isso na universidade só porque a gente não pode reproduzir isso mais para frente. Então, existem aquelas coisas que, sim, é para esse ambiente, a gente tem um foco aqui, a gente quer alcançar a universidade, a gente vai fazer essas outras coisas aqui. Mas a gente precisa pensar também como a gente está se preparando e adquirindo conhecimento e sendo treinado para fazer ministério para a vida toda. E aí, a outra pergunta que eu ia deixar para vocês é quando a gente pensa nessas 5 coisas que nós precisamos para fazer discípulos pela vida toda, para sermos todos enviados, né? Coisas, vou repetir mais uma vez, hein? Visão de reino, equipe, plano, treinamento contínuo e coaching. Esses princípios podem ser aplicados no campus? Podem. Tudo isso. Então, algumas coisas que são características apenas do campus, não tem jeito da gente traduzir isso para o mercado de trabalho. Mas as coisas que nós vamos precisar lá, todas elas podem ser feitas agora no campus. Então, essa é a beleza da gente trabalhar com essa iniciativa do 100% enviados. Aquilo que a gente vai precisar lá, a gente pode desenvolver essas coisas aqui agora. Você precisa, para o campus agora, você precisa de tudo isso. Você precisa ter uma visão do reino de Deus. E a visão para o seu campus. Como que o reino de Deus vai ser implantado no seu campus. Você precisa trabalhar em equipe no campus. Você precisa ter um plano, né, de como você vai alcançar o campus. Você precisa estar sempre sendo treinado. E você precisa de coaching. Você precisa de alguém que vai te encorajar, que vai te ajudar. Então, tudo que você precisa lá, você pode fazer aqui agora. A diferença é que a gente precisa ser intencional em entender como que a gente faz depois esse movimento, né, de saída da universidade, de entrada assim, na vida real, né? E a gente continua sendo um fazedor de discípulo, a gente se torna um trabalhador para a vida toda. Então, assim, gente, isso aqui, cada um dessas 5 coisas, né? Poderia dar 1 hora de live para a gente discutir sobre isso, para a gente sentar e anotar, entender e tudo mais, né? Mas o que eu queria mesmo era jogar para vocês essa perspectiva. E agora, como eu anunciei, eu vou trazer aqui de volta o Alan e o Anderson, tá? E para ver se a gente tem perguntas aí. Eu vi que tinha gente escrevendo, mas eu realmente não consigo, é muito rápido assim. Eu estou falando, não consigo saber o que vocês estão dizendo aí. Né? Mas vou pedir para o Alan e o Anderson voltarem, né? E eles vão passar aí comigo as perguntas que vocês fizeram, ou de repente eles têm perguntas para a gente tentar fazer essa coisa mais interativa aí. Mas eu espero que tenha ficado aí, estou esperando os 2 entrarem, espero que eles não tenham ido dormir, mas eu espero que tenha, que essa conversa aqui tenha despertado, né, alguma coisa em vocês a respeito do que a gente precisa fazer hoje para que a gente continue fazendo discípulos sempre, né? Esse era o meu propósito aqui com essa live de hoje. Vamos lá. Opa, estão vindo aqui, ó. Estão entrando aí os nossos queridíssimos Alan e Anderson. Opa, estão aí. Distante. Muito bem, distanciamento social. Liege, a Carol perguntou se nesse tempo de quarentena, de
distanciamento, o que seria uma dica que você poderia dar para a gente poder fazer evangelismo e tal? Dica para evangelismo. Eu já falei sobre o lance, né, do suaescolha.com, que para mim é uma das grandes ferramentas que a gente tem. Uma outra dica muito legal que eu ouvi está acontecendo em Portugal, os nossos amigos portugueses, eles desenvolveram uma estratégia lá que eles chamam de comunidades de quarentena. Comunidades de quarentena são grupos de WhatsApp, só que não são grupos convencionais. São grupos que eles têm cada grupo tem uma característica própria e tem um propósito próprio. E eles começaram isso com os estudantes do movimento, mas agora eles começaram a agregar nessas comunidades de quarentena estudantes que não são envolvidos com o movimento. E essas pessoas eles estão fazendo amizade com esse pessoal, né? E já estão evangelizando essas pessoas também. É muito legal. Então, como é que essa ideia de comunidade de quarentena? Eles montaram comunidades assim, comunidade do livro. Então, para quem gosta muito de ler, então o assunto daquele grupo é só sobre livros. O que você está lendo? Manda uma resenha, e o pessoal fica debatendo sobre isso. Tem uma outra comunidade que é de fitness, né? Então, o pessoal fica compartilhando ali, olha, esse aqui é o vídeo que eu estou usando para malhar, marcam, às vezes, de malhar juntos. Eu mesmo estou fazendo isso com toda segunda, quarta e sexta de manhã, com algumas pessoas. Então, eles têm outra comunidade, que é a comunidade de ajude seu vizinho mais velho. Então, ali o pessoal fica trocando dicas, isso que eu fiz para ajudar o coroa que mora na minha rua. Então, assim, foram comunidades que começaram. E aí eles decidiram por 6 comunidades. Até comunidade música. Então, ali o assunto é só música. O que você está ouvindo, qual a banda que você gosta, não sei o quê. Então, assim, são comunidades com grupos. É um grupo de WhatsApp, mas tem um assunto focado. E aí, através dessas comunidades, o pessoal está aproveitando para se confraternizar durante a quarentena, socializar, entendeu? Desestressar um pouco e também convidando não os cristãos para participar dessas comunidades de quarentena e é uma oportunidade de conexão para evangelizar depois. Então, fica a dica, está funcionando super bem em Portugal. Excelente, muito bom. Carol está dizendo que amou aqui a dica. Pois é. Eu quero agradecer a Edilane. A Edilane, o tempo inteiro, ela esteve anotando para a gente, facilitando o nosso trabalho. Edilane, se você estivesse em Teresina, você ia fazer parte da nossa equipe de servos. Você é muito proativa. Parabéns. Ok. Eu não vi, eu chequei todas aqui, não achei outras perguntas. Se eu passei batido alguma pergunta, por favor, faça de novo aqui. Isso, pode perguntar agora. A gente tem aproveita aí que nós temos Pode perguntar agora também. Né? Eu vi que alguém tinha perguntado, não deu para ver quem era, né? Mas a pessoa perguntou, quando eu estava começando a falar numa parte assim, mais exortativa, né? De você precisa fazer isso pela vida inteira, a pessoa foi e perguntou, né? Mas dá uma dica de como, né? Então, assim, as 5 coisas é a sua dica de como é que você vai continuar fazendo ministério pelo resto da vida, né? O Nelber mandou uma pergunta na aba de perguntas. Eu nem sabia que existia uma aba de perguntas. Tem uma aba de perguntas. E eu tô vendo um negócio aqui, caraca, o que acontece se eu clicar? E apareceu a pergunta aqui. Opa. Grande Raul. Opa. 2 perguntas ele mandou. Exatamente. Como descobrir seu chamado mais específico e como lidar com a frustração nessa jornada vocacional? Uau! Sobre chamado mais específico. Para mim, a melhor maneira de entender, assim, para mim, chamado todos nós temos, né? Quem estava comigo lá no Projeto Aracaju, em 2018, vai lembrar, a Alan estava lá, né? Vai lembrar que eu falei no Noite Especial lá, né? E até hoje o pessoal ficou assim meio sacudido com uma citação que eu usei do Jimmy Elliot, né? Que foi aquele missionário que foi assassinado nas selvas do Equador e tudo mais, né? Mas ele diz assim, por que você está esperando o chamado se você já tem um versículo? Então, assim, todo mundo está chamado. É para ir fazer discípulos, né? Então, todos somos chamados. Agora,
como que você sabe que aquilo que é específico para você? Para mim, o que funciona é a combinação de um peso que Deus coloca no meu coração por determinada coisa. Né? O que é um peso no coração? É aquela espécie de comichão, de aflição que eu tenho, sabe, por alguma coisa no mundo, né? E aí, junta isso com a minha paixão, né? Eu sou apaixonado pelo quê? Né? O que eu gosto muito de fazer? Quais são os dons que Deus tem me dado e eu deslancho dentro daquilo ali? E a oportunidade que você tem. Então, isso funcionou comigo. Né? O peso que eu tenho no meu coração é de ver jovem desperdiçando a vida. Gente que desperdiça potencial. Né? Eu tenho uma paixão, né, por ajudar as pessoas a crescer, por desenvolver as pessoas. Eu tenho uma paixão por mentorizar pessoas, né? Então, para mim, isso tudo foi juntando e eu virei missionária. Assim, cara, é onde eu me encontro, onde eu me realizo. Então, assim, essa ideia de que o teu chamado vai ser para você fazer uma coisa que você detesta, eu nunca encontrei um missionário que realmente esteja atuando em algo que ele detesta. Existem pessoas fazendo coisas dificílimas, mas elas não detestam. Porque Deus usa justamente aquilo que Ele te dá, as tuas paixões. Então, eu acho que você tem que ficar o tempo todo, né, observando isso. Onde que eu tenho a oportunidade de servir, qual o peso que Deus coloca no meu coração, né, e onde está a minha paixão na vida. Para mim, é uma das maneiras que você tem para descobrir o chamado específico. Espero que tenha ajudado aí, Nelber. Olha como um projeto marca a vida das pessoas, né? A Maíris aqui diz que lembra do momento que você falou isso lá em Aracaju. Pois é, diz o Lucas também, diz que foi uma hora que ele virou e falou, não, Douglas aqui do Rio falou, não tem jeito, agora eu tô ferrado, vou ter que ser missionário mesmo. Por causa disso, né? É verdade. O Nelber falou outra coisa aqui, foi. O Nelber disse, os dons que a pessoa tem também podem indicar algo. Assim, dá Sim, exatamente. Né? Quando eu coloco a paixão, eu coloco assim, os dons tá dentro disso aí. Né? Uhum. Com certeza. Verdade. Deus não te dá nada que você não vai usar. Sabe? Tem a segunda pergunta que está dizendo aqui, Nelber. Opa, deixa eu ver. Segunda pergunta, deixa eu olhar aqui. Como lidar com frustração nessa jornada vocacional? Poxa, Nelber, você ia ter que desenrolar um pouquinho mais para mim essa pergunta, né? Que tipo de frustração é essa, né? Porque assim, a gente, eu tenho frustração na vida e eu me acho uma pessoa super realizada, né? Super feliz com o que eu faço. Então, assim, frustração a gente tem em qualquer caminho, mas eu ia precisar que você fosse um pouquinho mais específico. Eu não consegui pegar aí exatamente o que você tá querendo saber. Mais alguma coisa? Outras pessoas tiverem perguntas aí, façam agora. Estamos no finalzinho, mas dá depois, tempo aí. Não precisa se calar para sempre, não, viu? É verdade, não se cale para sempre. Enquanto o Nelber está organizando aí os pensamentos para fazer a pergunta dele, o pessoal pode colocar outras perguntas. Liege, exatamente. Eu vou tentar... Oi, fala, Anderson. Se alguém quiser fazer outra pergunta, aonde te encontra? No Instagram, algum e-mail para mandar? Tem algum modo? Pelo meu Instagram, tranquilamente, pode ir lá. Vocês têm autorização para dar o meu telefone, meu WhatsApp. Eu não vou falar aqui agora, porque eu sei que vocês já publicam esse negócio aí. E aí eu também acho meio questão de segurança não ficar falando meu telefone assim para geralzão que pode pegar isso na internet. Mas só falar com o Alan, com os líderes da cidade aí, que passa meu telefone para o WhatsApp. E pode mandar mensagem de boa, entendeu? Ou então meu e-mail, né? liege.lopes@cru.org. Tá? Não precisa colocar tudo isso. Vou colocar essa informação, pelo menos no e-mail a gente coloca na página. Alguém está perguntando aqui quem foi? Foi o... Opa! O David Souza perguntou se a live vai ficar disponível. Sim, David.
a gente criou Um canal no um YouTube. canal no YouTube que a gente está colocando todos esses treinamentos lá. A equipe a produção aqui está fazendo, tá a trabalho, mas ele está colocando todos os vídeos que a gente está fazendo treinamento lá disponíveis nesse canal. A gente vai disponibilizar também na página da Cru Teresina para vocês verem. Isso. E o YouTube é Cru Teresina. Já tem os passados, já estão lá. E por 24 horas essa live vai estar disponível aqui no nosso Instagram. O Nelber disse, vejo muitos desistindo de um sonho que pode ser um chamado porque pensavam que as coisas aconteceriam de um modo que não aconteceu. Como lidar com isso sem desistir de responder ao chamado de Deus? Tá. Então, eu acho que a primeira coisa é o seguinte, a gente, ninguém está dizendo que vai ser fácil. Nada é fácil na vida. E a gente precisa se esforçar, né? Inclusive para o cumprimento do nosso chamado. Né? A gente precisa trabalhar por isso, precisa de treinamento, né? Você precisa buscar recursos, você precisa de uma equipe, você precisa ter um plano. Né? Essa coisa de Deus me chamou para fazer determinada coisa e pronto, se é a vontade de Deus, tudo vai acontecer? Não. Tem um monte de coisa que acontece na nossa vida que não é a vontade de Deus. E tem um monte de coisa que a gente faz na nossa vida que impede que a vontade de Deus aconteça na nossa vida. Por isso é que a gente precisa ter essa organização, por isso que a gente precisa planejar. Né? Então, portas fechadas não significa que não era a vontade de Deus. Porta aberta não significa que é a vontade de Deus. Então, assim, quanto mais a gente está ligado na videira, mais a gente vai saber o que está certo ou não. Né? Quanto mais essa ilustração da videira, quanto mais a gente está conectado com o Senhor, mais força a gente vai receber, né? Para cumprir o nosso chamado, para discernir, né? Espiritualmente todos os caminhos e as coisas que a gente precisa fazer. Agora, sabendo que as coisas são difíceis, às vezes bem complicadas, né? E existem fases também na vida em que as coisas são mais difíceis. Mas eu acho que aí é que vem aquela coisa, a gente viver pela fé, né? Da gente e viver pela fé não é simplesmente eu acredito em Deus, então eu estou aqui, as coisas vão acontecer para mim. Não, você olha lá na galeria de Hebreus 11, né? Todo mundo que viveu pela fé fez alguma coisa. Viver pela fé é agir de acordo com a vontade de Deus. Então, isso é viver pela fé. Agora, também tem uma galera lá em Hebreus 11, né, que foi morto, foi cortada a espada, né? O texto diz que eles não viram o cumprimento da promessa. Então, isso acontece. Então, eu detesto essa coisa, assim, quando o pessoal fala agora, o ministério glorioso, como se todo mundo que está no ministério, entendeu, faz sucesso, né? Ou fama, ou coisas assim grandes. Né? Não, às vezes as coisas são difíceis mesmo, mas não é por isso que não seja a sua vocação, não seja o seu chamado, e não é por isso que você não deva persistir. Né? Então, assim, porque daqui a pouco vai acabar aqui a live, né? Mas eu acho que muita gente se frustra ou porque estava enganado no que estava fazendo, ou porque não tem a capacidade, a força para persistir. Agora, essa força vem de estar conectado com Deus, de andar por fé, essa força vem do Espírito Santo que te fortalece para você continuar. E não abandonar de jeito nenhum a sua vocação. E aí, para usar a palavra frustração, que o Nelber usou, eu estou no ministério há mais de 20 anos. Né? E eu tenho frustrações até no ministério, mas eu não tenho arrependimento. Sem arrependimento. Né? Então, eu acho que uma grande frustração é você chegar no final da vida e você perceber que você não viveu aquilo que Deus queria para você. Estou voltando aqui só para concluir aquilo que eu estava falando, né? Opa. Isso. Vou voltar aqui, ó. E o Anderson de volta, né?
Então, eu disse que eu não ia falar mais de uma hora, né? Mas vocês ficam fazendo essas perguntas cabeludas aí eu me empolgo, né? Eu acabo tendo que falar, né? Mas eu estava falando sobre essa coisa de frustração, né? Ah, não, vamos pegar aqui onde eu estava mesmo, né? Na Eu comecei capelania, no você ia falando da ministério capelania. como capelã hospitalar, né? E depois eu mudei e estou trabalhando com estudante agora. Então a gente pode mudar, né? Você não é uma árvore, você não está plantado em lugar nenhum. Você pode mudar de lugar, você pode mudar de cidade, de país, e você também pode mudar de ministério. Você pode tentar coisas diferentes. A gente não tem que estar simplesmente fazendo a mesma coisa o tempo todo, né? Então, tá aberto assim, para as mudanças, para coisas novas na vida, também é uma coisa importante, né? Então é isso aí. Só para finalizar, isso aí. E assim, já que vocês estão botando esse negócio, ó, edita essa parte, mas já que vocês estão botando esse negócio aí no YouTube, né? Para a gente terminar bonitinho aqui, né? Deus, ele promete que ele vai estar com a gente por toda a nossa vida, né? Ele vai estar conosco até o final dos tempos, e isso é algo assim fabuloso. Então, assim, que a gente tenha também o compromisso de andar com Deus até o final da nossa vida, para que a gente receba, né, do nosso Senhor aquelas palavras, né, quando a gente chega lá no final e ele diz para a gente, olha, você, ó, servo bom, fiel, entra no gozo do teu Senhor. Amém. Né? Então, assim, somos chamados para fazer discípulos pela vida toda, né? E a minha oração por mim e por você é que a gente persista nisso, que a gente encontre o nosso lugar no reino, porque tem lugar para a gente na obra missionária, né? E que a gente se comprometa e viva uma vida que é dedicada a trazer glória do Senhor, porque Amém. isso é o que conta. Então é isso aí, galera. Eu acho que agora é a gente terminando mesmo, né? Isso. Liege, muito obrigado. Esperamos que essa não seja a última vez desse treinamento, que a gente possa se encontrar de novo aqui ainda. Mas muito obrigado pelos 2 treinamentos. A gente teve muito feedback, as pessoas falando do primeiro e com certeza vão falar do segundo também. Conseguiram aproveitar muita coisa. E para o Teresina, como falamos, está de portas abertas depois da quarentena. Pode Vai ser um aparecer. prazer. Já está marcado para 2021, já estamos aí já orando para você vir aqui. Isso. Já Vai assumimos ser a um hashtag prazer. lá. Depois de longa ausência. Não é? Preciso voltar. É isso aí, gente. Foi um prazer mesmo. E assim, que Deus abençoe muito, muito vocês. Eu lembro, a primeira vez que eu fui a Teresina, a primeira e única vez, né, que eu fui a Teresina, foi para acompanhar alguns missionários da CRU dos Estados Unidos que vinham para gravar um vídeo. E eu lembro que eu fui perguntada pelo nosso líder de área na época do Keith Onishi, e ele me perguntou, Liege, me diz um lugar no Brasil para a gente mandar essa equipe para gravar um vídeo, entrevistar os estudantes, um lugar promissor, um lugar onde as coisas estão acontecendo e para onde você tem essa visão de que o ministério vai prosperar. E eu não titubeei, eu coloquei lá, Teresina. Né? E a gente trouxe os gringos, fizemos aquele vídeo com a Karine, tem imagem do pessoal de Teresina e um monte de vídeo. Aquele vídeo da Karine foi especial, eles fizeram para um evento, né? Mas tem imagem de estudantes de Teresina e um monte de vídeo da CRU. Né? As imagens são usadas, mas porque eu realmente acreditava, né? No futuro do movimento em Teresina, e tá aí, a gente está vendo, né? De Teresina e para o mundo, né? Expandindo, que vocês têm gente até nos Estados Unidos, né? Gente da CRU Teresina, né? Que tá até lá fora, né? Fazendo diferença, e vocês alastrando o movimento aí em outras cidades e em outros estados também. Então, assim, fico muito encorajado com o que Deus está fazendo aí, viu?
Isso Ó, aí. Leandro e Karine estão cobrando Todo os mundo. vídeos. Eles querem ver os vídeos aí, viu? Vamos divulgar. Ih, tem que sair buscando aí, mas de vez em quando eu assisto um vídeo e falei, caraca, lá, olha a galera de Teresina. É divertido. Mas é isso Mande aí. os vídeos, de Karine Hã? Rocha. Mande os vídeos. É isso aí. Então tá bom, Gente, gente. Olha. ok, nós vamos continuar nossos treinamentos. Na terça-feira que vem nós vamos ter outro treinamento relevante, muito importante, com outra figura importantíssima no movimento aqui. E então não percam, vai ser muito bom. Se você perdeu algum desses treinamentos ou quer rever, nós vamos ter a página do YouTube, o canal do YouTube que a gente vai estar divulgando daqui a pouco. Isso. E você vai poder assistir também. E pode assistir várias vezes, pode recomendar, pode passar para outras pessoas, fique à vontade. Liege, muito, muito, muito obrigado pela sua presença conosco. Ó, o prazer foi todo meu. Um abração, Teremos mais gente. vezes. Um abraço. Tchau. 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 Paz.